família, né? A minha família está aí, tem amigos meus aí também de infância aí, né? Glória a Deus. Mas nesse domingo da família nós não poderíamos falar da família. Nós vamos falar de uma família hoje que eu acho que você nunca ouviu falar dessa família da forma que você vai ouvir hoje. O que eu posso pedir a você é: veja como você vai ouvir, porque a Bíblia nos adverte a isso: vede como ouvis. Então, até para ouvir, a gente precisa saber ouvir. E a história dessa família está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. O tempo está corrido, não sei se vai dar para a gente falar tudo, mas verso 1. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogaram-lhe encarecidamente que os não mandasse fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde afogaram. Olha, esse texto que nós lemos vai contar uma história de uma família. Não está registrado ali da forma que eu vou narrar aqui agora para você, mas pode ter certeza que essa história existe e ela está narrada aqui na Bíblia. Pode ter certeza disso. A história dessa família, que era proprietária desses 2.000 porcos. Não sei se você já se perguntou por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Os porcos, eles tinham dono, eles tinham proprietário, e tinham uma família por trás daquele negócio. Tinha uma empresa por trás ali. E eu quero falar a respeito dessa família, e eu quero que levar você a pensar e a refletir sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os planos, os propósitos que você tem com a sua casa, tem com a sua família.
sonhos eles podem ser frustrados, porque a Bíblia vai dizer que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio matar o quê? Ele veio matar o propósito de Deus na sua vida. Ele veio roubar o quê? Ele veio roubar o seu tempo. Se ele conseguir fazer com que você se distraia, você vai passar a vida inteira e não vai conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quem trabalha demais não tem tempo de usufruir. Quem trabalha demais não tem tempo de gastar. E aí eu quero que você venha comigo pensar, aquele moço já, a Bíblia não está dizendo ali, mas eu acredito que aqueles porcos já estavam na época do abate. E por estar na época do abate, aquele empresário começou então a planejar para o ano seguinte. A hora que eu vender esses porcos, eu preciso separar aqui uma quantia de dinheiro para eu investir em novas porcas que vão me dar cria, e que se nesse ano nós temos aqui 2.000 porcos, ano que vem eu quero dobrar o nosso negócio, eu quero crescer. E se nós temos aqui hoje na nossa fazenda 500 funcionários, ano que vem eu quero ter 1.000. Ele já fazendo planos ali com o dinheiro da venda daqueles 2.000 porcos. E como ele era casado, então também a esposa dele começou a projetar com aquele dinheiro. Meu marido, nós só vamos investir o dinheiro todo, não. Olha a casa como é que está. Nós precisamos investir aqui nessa casa. Quero uma reforma. Eu não quero nem saber. Você vai ter que comprar uma cama nova, um colchão novo. Desde que nós casamos, esse colchão está aqui. Esse guarda-roupa aí, e já está aqui, tem cupim até no espelho dele já tem cupim. Nós vamos trocar, nós vamos mobiliar a casa inteira. E aí, o menino, o primogênito, o filho mais velho: ô pai, o negócio é o seguinte, o senhor sabe que eu também tenho os meus sonhos, eu quero, o senhor sabe que eu trabalho com o senhor nesse negócio aí, então eu quero uma parte aí também, porque eu estou precisando de comprar um iPhone 15, estou precisando de comprar um sapato novo, uma roupa nova. E a menina: pai, o senhor sabe aquela boneca, aquela que falta falar? Pois é, eu quero aquela boneca, pai. E a família inteira fazendo planos ali com aquele dinheiro. Até que Jesus disse assim: passemos a outra margem do rio. Que eles iam passar, o diabo tinha certeza. Ele até levantou grande temporal, o barco quase foi a pique, e Jesus dormia. Jesus, tranquilinho no barco. E se Jesus está no barco da sua família, pode ter certeza, pode levantar temporal, pode levantar ventania, pode acontecer o que aconteceu, o barco não vai afundar, pode até entrar água no barco, mas o barco vai permanecer. Mas também dependendo das palavras que saem da sua boca no momento do vento forte. As palavras que saem da nossa boca no momento em que o vento está soprando forte e contrário contra a nossa casa, contra a nossa família. Porque tudo que veio sobre a casa desse moço aqui, vem sobre a nossa. Vou repetir: tudo que veio sobre a casa desse, lembra dos 2 alicerces? Que veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, combateu contra aquela casa.
e ela caiu. Falava da casa do ímpio. E aí veio a chuva, o vento, veio a tempestade e combateu também contra aquela casa. Aí era a casa do crente. Mas aí a casa do crente, ela permaneceu por quê? Porque ela foi edificada na rocha. Pois é, então o que veio sobre a casa do ímpio, veio também na casa do crente, na família do crente em Jesus. E aí, para você não achar, lembra de Jó? De onde vens? Eu venho de passear e rodear a terra. Observaste o meu servo Jó? Pois é, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, teme o meu nome e se desvia do mal. Aí Satanás logo falou: bem sei, o Senhor também cercou ele, cercou a casa dele, cercou tudo quanto ele tem. E vou dizer mais, os bens dele têm se multiplicado a cada ano. Tira a sua mão, deixa eu tocar nele, e o Senhor verá. E aí, diz a Bíblia que Deus fez o que? Deus permitiu. E se Deus permitir, agora, se o Satanás, que é o acusador dos nossos irmãos, se ele chega agora diante de Deus e fala: Senhor, fulano, preciso dar uma peneirada com fulano, igualzinho ele fez com Pedro. Aí Jesus falou assim: Pedro, Jesus falou assim: Pedro, Satanás está aí, está me pedindo aqui para dar uma peneirada em você, para ver se você é crente mesmo, ou se você é daqueles molengão que vou sair da igreja. Essa família não me merece, eu vou embora dessa família. Qualquer coisinha que acontece, aí Jesus falou assim: mas eu intercedi por você. Mas uma coisa eu vou falar para você, Pedro: quando você se converter de verdade, você vai fortalecer os seus irmãos. Ou seja, a todo tempo o Satanás está lá, deixa, e se deixar? Como é que será? Porque aqui na família desse moço, os planos que essa família tinha para o dinheiro não puderam impedir que Jesus negasse o pedido do Satanás. Até porque, primeiro, nós já falamos disso aqui, e eu já te falei, eu já te ensinei sobre isso. Eu não sei se você já entendeu que antes de você fazer um pedido para Jesus, você precisa adorá-lo. Aprenda com os satangôs aqui, aprenda com ele. Antes dele pedir para Jesus o patrimônio daquele empresário, o patrimônio daquela família, ele se prostra diante de Jesus. Coloca lá para mim, em cima da onde estava lá. Antes, mais um, aí, o 12. Eu quero a parte da adoração. Volta mais um. Volta mais um. Mais um. 6. Ali. O que ele fez? Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E aí,
Aí nós, não, mas eu sou filho. Mas eu sou filho, e filho tem essas coisas. Filho sabe que tudo que é do pai é dele. É? Por que você anda do jeito que você anda? Tudo que é dele é seu. Mas por que não vem para a sua mão? Olha lá. Por que a Bíblia diz assim? Pede, mas não recebe, porque não sabe pedir. Aí ele vem e se prostra diante de Jesus e adora. Ele adorou por causa do pedido que ele iria fazer na frente. A adoração precede milagres. A adoração, ela precede respostas. Às vezes a resposta que você está precisando, ela ainda não veio, porque você ainda se recusa a adorar. Mas aí aquele moço agora, a hora que Jesus permite, os espíritos malignos entram nos corpos. E eles agora entram mar adentro e se afogam. Ou seja, aquele moço, aquela família, ela dorme sendo uma família rica, e agora ela vai dormir quebrada. Ela vai dormir agora quebrada. Por quê? Porque Jesus atrapalhou os negócios deles. Jesus atrapalhou o negócio deles. Jesus entregou nas mãos do inimigo o patrimônio de toda aquela família. Aí, agora que eu vou começar. A família, ela precisa obedecer para prosperar. Obedecer para prosperar. Obedecer. Obedecer. Coloca aqui para mim Salmo 127, 1 e 2. E eu vou repetir de novo. Quem trabalha demais não tem tempo. Quem trabalha demais não tem tempo de ver filho crescer. Quem trabalha demais não tem tempo de ver filho crescer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o primeiro na sua casa, se o Senhor não for o primeiro na sua família, de nada vai adiantar. A única coisa que vai adiantar, sabe o que é? É quando nós dois, com 50 anos, você parecendo que tem 100 e eu 20. A única coisa que vai, entendeu? Você vai parecer que tem 100 e eu 20. Olha lá. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Esse aí, olha bem. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus alados ele dá enquanto dorme. E aí por quê? Por que você fica nessa correria doida? Obedecer é melhor. Tem momentos que sacrificar será necessário. Tem momentos que sacrificar será necessário, mas a Bíblia diz que obedecer é melhor. Então quem não obedece sempre viverá em sacrifício. Quem não obedece sempre viverá em sacrifício. Coloca aqui para mim ainda Eclesiastes 2:6. E olha que Eclesiastes, Salomão já estava ali de cabelinho branco, já estava no final da sua vida.
Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Será que a nossa conduta de vida, será que a conduta da nossa família tem agradado a Deus? Será que a conduta da nossa casa, a conduta da nossa família tem agradado a Deus? Porque a Bíblia está dizendo ali, ó, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador Ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Nesse momento tem gente trabalhando para entregar a riqueza dele na minha mão. Está escrito lá. Nesse momento, vou ler de novo, que acho que você não entendeu. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Será que a sua família é a mesma família lá daquele moço? E eu já estou partindo para o fim, que o tempo já... Mas é para levar você a refletir o que você tem feito com as finanças da sua casa, com as finanças da sua família. Uma família que não projeta, uma família que não obedece. E um dos primeiros mandamentos do dinheiro, sabe qual que é? Que ele não leva desaforo, que dependendo da forma que você tratar ele, ele vai fugir da sua mão. Primeiro mandamento do dinheiro: me trata bem, cuida bem de mim, me administre com responsabilidade, porque se você não cuidar de mim agora, no futuro, não conta comigo não. Quem não faz sobrar, irmãos, quem não administra de forma, não tem futuro. E aí, muitas vezes nós queremos culpar o Senhor, mas somos nós, a nossa administração. Sem contar que Ageu 1:5, olha aí. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Considere o dia de ontem. Tende semeado muito e recolhido pouco. Come, mas não chega para fartar-vos. Bebe, mas não dá para saciar-vos. Veste, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar no saquitel furado. Aí, está aí. Pode ganhar 10 mil, pode ganhar 20 e vai continuar devendo. Infelizmente, pode ganhar 20 e vai pedir dinheiro emprestado. Pode ganhar 20 que nunca diz basta. Já viu? A Dadá tem 2 filhas. A sanguessuga tem 2 filhas. A Dá. Oh, Jesus. A sanguessuga tem 2 filhas. A Dá. E daí? Aqui. Estão entendendo? Estão aqui comigo? Nós precisamos obedecer. Porque a Bíblia vai dizer: honre ao Senhor com as suas... Com o quê? Honre ao Senhor com as suas primícias. Com a obra do trabalho das suas mãos. Aí, daí. Irmãos, mais vale 90% na sua mão
do que sem a bênção de Deus. Fala quem quiser falar, aceita quem quiser aceitar, mas para nós que somos chamados pelo nome dele, não vai funcionar sem obediência à palavra. Não vai funcionar. Vai morrer de trabalhar. Não vai ver os filhos crescer e no final da vida não tem nada. E vai olhar. O fulano ganhava 20 mil por mês. Ganhar 20 mil por mês e morar de aluguel, isso é um tapa na cara de Deus. Ganhar 20 mil por mês e não ter onde morar, isso é dar um tapa na cara de Jesus. Porque Jesus falou: recolhe a sobra, nada pode se perder. Não investe seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não edifica. Pode ganhar 50 mil, que não dá. Já te falei. Senta comigo que eu vou. Quando você for pedir dinheiro, pede para mim. Pede para mim. Que eu vou te ensinar. Vou te ensinar a viver com pouco. A questão não é o quanto a sua família ganha, mas na forma que administra. Se você primeiro buscar os interesses do reino, e eu estou evitando de tocar aqui, mas vou. Em que roubará o homem a Deus? E aí Deus responde: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Isso é ele que está. Mas isso aí é coisa lá do Antigo Testamento. Então leia Coríntios capítulo 9, e aí você vai ver. E aí, sabe quando você vem no altar, você vem assim, aquele trem que não levanta nem o pé. E a Bíblia está dizendo: Deus ama quem dá com alegria. E aquele que dá semente ao que semeia. Então, se não semear, irmão, Gálatas vai dizer: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear. Então, se você semeia dinheiro, a mesma carteira que abre para sair, está aberta para entrar. A carteira que não abre para sair, também está fechada para entrar. Família. Desde menino, desde 15 anos de idade que eu trabalho fora, a prioridade até eu conhecer Jesus sempre foi minha casa. Está aí, minha mãe, meus irmãos estão aí. Quantas vezes sacrifiquei eu pela casa? Agora hoje, primeiro os meninos não podem trabalhar. O governo proibiu os meninos de trabalhar. Tem 17 anos, 11 meses e 30 dias. Não pode trabalhar. Mas roubar pode. Enfiar a cara nas drogas pode. Roubar celular para tomar cervejinha pode. Matar os outros para roubar pode. Mas trabalhar não. Então, eu não sei onde é que nós vamos parar. Se nós não pegarmos firme com a nossa casa, com a nossa família e com as nossas crianças. Vamos pegar firme com as crianças. Agora hoje, aí, e os que trabalham, eu não sei se os pais ficam constrangidos de entregar a conta na mão deles. Vai pagar, toma aqui, ó.
vai pagar. Eu não estou perguntando, você vai fazer, você vai pagar. E quero tanto por mês aqui na mesa. Mas do jeito que o senhor está fazendo aí, aí vai e entra na justiça, igual a menina entrou aí. E a justiça deu ganho de causa para ela, que os pais estavam segurando o dinheiro dela. Como ela era que ganha, os pais eram os tutores dela, porque ela era de menor. Aí tomaram a guarda do dinheiro da menina agora. Até isso fazem. Buscar, pois, em primeiro lugar os interesses do rei. E Deus te diz: semeie no altar. Porque eu desconheço um outro meio de proteção financeira para nós que somos cristãos, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, a partir de hoje, você não será tido mais por ignorante. A renda da família, eu vou melhorar aqui porque ficou pesado. A renda da família é 20 mil. Vou aliviar um pouquinho. E moram de aluguel até hoje. É um absurdo. Isso é um absurdo. Eu vou repetir aqui. Isso é um absurdo. Mas está entrando demais na minha vida. Não. É porque eu te amo. E quero que você... Porque se você não conseguir administrar agora, não, mas quando eu ganhar mais, a parábola dos talentos, 1, 2 e 5, 1, 2 e 5, a Bíblia diz assim: a cada um segundo a sua capacidade. Então, o que tinha capacidade de ganhar 1, ele não ia ganhar 5. Vou repetir aqui: o que ganhou 1 é porque a capacidade dele não era para 2 e nem para 5, era para 1 só. Está me entendendo aqui? Está entendendo? Pois é, então precisa de abrir a mente. Mas é isso. Depois a gente termina. O tempo já esgotei. Mas saiba disso. Deus está dizendo: em que roubará o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. E aí, o que protege o seu patrimônio, irmãos, pode acreditar. Às vezes, se você tem algum outro segredo, me fala, porque tem 28 anos que eu faço da forma que eu faço. Aí, às vezes, você conseguiu alguma outra forma. Tem 28 anos que eu dou 20% do que eu ganho. Até na época que eu fiquei desempregado. Aí pergunta a minha mãe, ela está aí hoje. De quando ela me dava dinheiro de passagem. Se ela sabia se eu ia a pé ou não, eu não sei, porque eu não falava. Ela me dava dinheiro, ela sabe disso que ela me dava. Dinheiro de passagem. E eu saía lá de casa, no Barroca. Às vezes eu chorava, porque ela me dava o dinheiro à conta de ir e voltar, mas eu tinha que dar o meu dízimo, tinha que dar a minha oferta. Se ela sabe disso, eu não sei, mas ela está sabendo agora. Muitas vezes eu cheguei lá no culto, o culto já tinha terminado. Tinha pessoas que me viam: ô fulano, por que você desce lá naquele ponto lá atrás? Eles não sabiam que eu estava indo a pé. E aí, eu escorava lá na parede do lado de fora. Eu escorava lá na parede e eu ficava orando. E eu falava: Senhor, manda alguém me dar um dinheiro aí. Manda alguém
um dinheiro aí, eu vou embora. Eu estou cansado, minhas pernas estão doendo. Me dá um dinheiro aí. Mas eu não pedia para ninguém, porque eu sabia quem era meu pai. Porque eu sabia quem era meu pai. Nunca pedi. E aí, eu entrava lá dentro, às vezes que o culto já tinha terminado, eu subia lá em cima no auditório, eu sentava lá um pouquinho e eu orava e falava: Senhor, eu tomo posse de tudo que foi ministrado aqui nessa manhã. E aí eu voltava para casa. E aí, eu só lamento para você. 12 quilômetros. Era 12 quilômetros, Gabriel? 12 quilômetros eu andava a pé. Porque eu queria Jesus. Se coloque de pé e nós vamos orar. Mas se você conhecer um outro segredo além da obediência a Deus, tem 28 anos que é 20% que eu vou. E já há algum tempo, todo mês de janeiro, eu entrego tudo que eu ganho. Tudo que eu ganho. No meu mês de janeiro, eu entrego o salário inteiro. Mas você fica com o seu 100% e vira e mexe e quer pedir dinheiro emprestado. Quem está certo? Fala comigo. Fala para mim. Fala para mim. Se sou eu que administro 80% ou você que administra 100%? E fala. Coloque a sua mão na altura do seu coração.